Para você que nos acompanha, a Segré mencionou que, inclusive, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal defende a ideia de regulação de mídia. Isso foi falado durante uma aula da qual participou o ministro Luiz Roberto Barroso. O que ele mencionou? Que a regulação das redes sociais será algo inevitável. E menciona que os conteúdos que devem ser removidos são aqueles que envolvem pedofilia, terrorismo, atentados à democracia, convocação para invasão de prédios públicos, destruição de bens e assassinatos de pessoas. Gani. Então, todos estes crimes, mesmo no mundo virtual, eles já são passíveis de punição. E a manutenção do conteúdo pelas empresas, elas também são punidas. E aí eu concordo absolutamente com o que o Segré falou e o Piperno também disse. Quer dizer, qual que é o limite aí? Porque pode-se criar aí uma espécie de Ministério da Verdade, né? E censurando opiniões. Essa opinião pode, essa opinião não pode, né? Então, essa tentativa de se fazer uma liberdade asséptica, você pode acabar com a própria liberdade de expressão. Então, eu já vejo que o nosso aparato do judiciário, o nosso aparato legislativo, ele já contempla isso. O que tem que ter, talvez, é mais agilidade, né? Então, talvez mais eficiência da polícia em descobrir quando isso está sendo disseminado, mais agilidade em retirar um conteúdo de pedofilia, de um ataque à escola ou de disseminação de tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Mas criar uma nova lei, uma nova regra, ainda mais não passando pelo Congresso Nacional, que em tese está sendo discutido com a sociedade, mas de uma maneira arbitrária pelo Executivo, pode ser um mote justamente para uma perseguição seletiva. E só para arrematar, o próprio presidente Lula, no passado, fez um discurso que beira a incitação da violência quando ele diz que ele vai colocar o exército dele na rua do MST, né, caso tivesse impeachment, enfim. Piperno, você acredita nessa agilidade para se conseguir retirar esses conteúdos ou para se cobrar que esses conteúdos sejam retirados? Não. Inclusive, o Twitter, por exemplo, antes do Musk, o Twitter era acusado, por exemplo, de remover uma série de conteúdos de forma indevida, exagerada e agindo supostamente de forma ideológica, partidária, enfim. O Twitter foi acusado em relação a isso. Agora acontece exatamente o oposto, ou seja, o Twitter é acusado de não remover absolutamente nada e o Musk fala que no Twitter pode tudo. Inclusive, há algumas respostas ali, quando alguém questiona ou até protesta contra isso, eles estão respondendo com um emojizinho de cocô. Isso. Vários veículos de comunicação entraram em contato com o Twitter para obter resposta em relação a isso e receberam como resposta isso aí que você falou. Você acredita nessa agilidade, Segré? O que você gostaria de colocar? Não acredito na agilidade. No Twitter é um caso à parte, é uma banda de malucos em que você pode colocar o que quiser, 50% da população vai te dar os parabéns por aquilo que você postou, 50% vai te criticar. Depois vai colocar outra coisa, uns 50% que te parabenizou vai te criticar e outro... É um cancelamento a cada minuto. Parece um hospício virtual. Mas é assim, são as redes sociais e a gente tem que estar predisposto para isso. Eu cansei de defender o Piperno quando eu coloco alguma coisa, porque soltam o pau direto com o... E ele não está nem aí, acho maravilhoso, porque se você se preocupar, você tem que ir no psicólogo. Agora, não tem como as redes sociais, acredito, ser muito ágeis em tirar esses materiais. Mas quando você multa e quando a Polícia Federal, que é a instância, a autoridade que tem a ver com isso, coloque preso a 3 ou 4 divulgando que foi preso por incitação à violência de acordo com o Código Penal, muitos vão ter cuidado. Você concorda com o Segré? Concordo. Qual que é o problema? É a gente estabelecer esse limite. É claro que se a gente falar aqui de um conteúdo de pedofilia, vai ser unânime. E tem que tirar na hora, rapidamente, né? Um ataque a escolas. Mas, por exemplo, e aí uma crítica ao governo, uma crítica mais contundente ao governo? Ou, por exemplo, quando se colocava que o Lula apoiava o Daniel Ortega. E aí? Como é que fica esse limite, né? Porque também eu começo a regular muito, acabou a liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão, infelizmente, para ela poder existir, que é um bem maior, alguns excessos, né, eles devem ser tolerados ex ante, antes do fato, e depois do fato, evidentemente, aquela pessoa que se sentiu desrespeitada, ela pode entrar com uma ação de difamação e calúnia. Você discorda de alguma coisa que disse o Alain? Eu vi que você teve algumas reações, Piperno. Quando alguém diz que o
o Lula apoia o Daniel Ortega, eu acho que alguém pode dizer o que ele bem entender. Se o Lula se sentir ofendido, ele vai lá e reclama, né, de alguma forma, vai para a justiça, sei lá onde. Quando alguém diz, o Lula vai fechar igrejas, perseguir religiosos, como foi dito na campanha, paciência, o Lula se sentir ofendido, ele faz, enfim, a mesma coisa. Eu, se fosse ele, iria lá dizer, não, é mentira. E aí eles inventam um Janones para fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, veja, eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que não é exatamente controle, mas alguma forma de punição vai acabar existindo. Alguma forma de pressão sobre as Big Techs tem que haver, mas eu sou muito cético no sentido de achar que vai ser cada vez mais terra de ninguém. Porque hoje a gente fala de meia dúzia, de 10, enfim, plataformas, sei lá quantas. Daqui a pouco, essas plataformas, elas vão se multiplicar, vai ter muito mais. Algumas, por exemplo, então elas vão estar instaladas aqui, elas vão ter CNPJ aqui, você vai lá, aí o Estado, enfim, a Justiça vai lá e age. Outras vão fazer o que o Telegram fazia até 2 anos atrás. Ou seja, ele não tinha uma base aqui. Qual o tipo de punição que você poderia aplicar? Nenhuma. Então eu acho que isso, assim, o mundo ele vai ficar muito, assim, cada vez menor em relação a isso. Então vão aparecer outras plataformas, outras redes e que vão barbarizar ainda mais. E a gente vai continuar enxugando gelo. Para a gente arrematar esse assunto, quer colocar algo, Segré? Um exemplo pessoal. Dia 5 de outubro de 2022, eu fiz uma crítica contra a esquerda. O meu Instagram foi colocado em shadowban, só por fazer uma crítica. Ou seja, qualquer pessoa me buscava e não me achava. E quando me achava, tinha que colocar toda a minha conta, colocava, cuidado que essa conta pode estar disseminando notícias falsas. Quem é que determina isso? Então é um perigo. Quando você coloca, dentro da lei, tudo. Mas se eu perder a possibilidade de fazer uma crítica com educação, com dados, é um risco muito grande para a sociedade.